isso daqui em 1 Crônicas, capítulo 29. É um pouquinho antes de Salmos. Você está em Jó, aí você vai voltar. Quer dizer, você está em Salmos, vai voltar Jó, Neemias, aí vai voltar Esther, Neemias, aí você vai chegar aí Esdras, volta 2 Crônicas, 1 Crônicas 29. Não está muito longe não. 1 Crônicas, capítulo 29. Não, pastor, que se eu confessar eu vou passar vergonha. Está passando vergonha deixando de confessar. Que se for descoberto, a vergonha vai ser grande mesmo. Igual cidadão, chega uma hora que não dá para encobrir mais. Porque aparece que não há nada encoberto que não seja descoberto. Não há nada oculto que não seja revelado. E se não cair aqui, vai cair lá, que é pior ainda. Melhor que caia aqui e a pessoa se arrependa do que cair lá. Que o Senhor vai colocar os olhos como chama de fogo em todos nós e a palavra que a pessoa vai vomitar tudo. Mesmo que ela não queira falar, ela vai ter que falar. Até aquilo que foi atrás dos gabinetes, aí, os corruptos que nós vemos aí no governo, que fica lá por detrás do gabinete, armando ciladas, coisas, e guardando dinheiro na meia, e roubando o povo. Amigo, se não aparecer aqui, ainda que apareçam os juízes, estão corrompidos, não fazem nada, não vai passar da mão do justo juiz, pode ter certeza. E esses juízes iníquos, que ficam passando pano para vagabundo, para bandido, vão pagar um alto preço também, porque está escrito, ai dos juízes iníquos, que fazem leis injustas. Às vezes leis até para promover o errado, para promover o mal, para acobertar o corrupto. Ai, que se arrependam e se arrependam enquanto é tempo. Tem que tomar cuidado para falar dessa turma, né? Que é uma turma que acha que é Deus. Pode atacar todo mundo, mas se atacar eles, tem que tomar cuidado. Tem que orar muito por essa gente aí. Precisa muito de Deus. 1 Crônicas 29, vamos lá? Versículo 17. Bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações. Ele nos sonda, ele nos conhece. Antes da paz chegar na nossa boca, ele já sabe. Ele conhece as intenções. E que da sinceridade te agradas. Deus quer sinceridade. Não adianta, volta a dar o exemplo lá do fariseu, de Lucas 18. Chegar querendo se justificar, se achando o tal, que eu jejuo, que eu dou dízimo, que eu faço isso, que eu vou para a igreja, e que não sei mais lá o quê, e que eu não sou igual a todos os pecadores. Não. Aquele que não tem pecado, o Senhor disse, atira a primeira pedra. Ou seja, quem vocês pensam que é para estar julgando a mulher de adultério? Qual de vocês que não é adúltero? Apedreja ela, por favor. Todos eram adúlteros e queria apedrejar a mulher. Não tinha um ali no meio que não era adúltero. Todos eram adúlteros. E pior do que adúltero, homicidas. Tudo que não presta. E se achava no direito de julgar os outros, de apedrejar. Em outras palavras, Jesus falou, o único que não é adúltero aqui, sou eu. O único aqui que não tem pecado, sou eu. Eu não estou condenando essa mulher. Eu não estou. Eu podia condená-la, mas não vou condenar. Eu dou a ela o perdão e a misericórdia. Mas se vocês têm essa ousadia, então, por favor, cada um deixou sua pedrinha, foi-se embora. Foram envergonhados. E quanta pessoa está sendo envergonhada? Por quê? Porque não confessa. Se você confessar, o Senhor vai perdoar. Primeira carta de João fica lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João. Capítulo 1. Quem achou, diga amém. O versículo é o versículos, melhor dizendo, versículos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. É o caso daquele cidadão e de muitas outras pessoas. Eu não sou como os demais pecadores. Quer dizer, eu não tenho pecado. Todo mundo é pecador, menos eu. Mentiroso. Está se enganando. Está se sentindo que não é.
Todos pecamos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É o caso de Davi, confessou e foi perdoado. É o caso do filho pródigo, confessou e foi perdoado. É o caso de muitos outros. Confessaram, receberam perdão, aquele peso saiu delas. Aquele mau humor, aquela falta de alegria, de paz, desapareceu e elas receberam a bênção. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não, eu não peco, pastor. Mentiroso, olha um mentiroso aí. Aí vai um mentiroso. Eu, pastor, não peco não. Ah, bom então. Você é Joe. Como assim, pastor? De outro mundo. Porque aqui, meu amigo, estamos sujeitos a pecar. Uma coisa é viver no pecado. Outra coisa é pecar. Estamos sujeitos, pecamos. Por isso que Jesus está pronto a nos perdoar. Ele é o nosso advogado, Ele é o sacrifício pelo nosso pecado. Agora, se você peca voluntariamente, a palavra diz que não resta sacrifício para o seu pecado. Porque você está crucificando novamente o Filho de Deus. Aí tem que pedir perdão, arrependimento, melhor dizendo, porque você está fazendo a coisa sabendo que está fazendo errado. Sabe que está fazendo errado, Deus dá até o toque no coração e você ultrapassa, transgride. Então, aí é complicado. Esse pecado é um pecado difícil de perdoar, porque é difícil também a pessoa de se arrepender, não é impossível. Mas quando a pessoa peca conscientemente, aí a coisa fica mais difícil. Mas qualquer pecado, a não ser contra o Espírito Santo, Deus perdoa. O único pecado que o Senhor não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo. E se você tivesse pecado contra o Espírito Santo, nem aqui você estaria. Porque a pessoa perde completamente o sentimento, até mesmo de servir a Deus. Vamos aqui agora no Salmo 15. Salmo 15. Salmo 15. Versículo 1 em diante. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade. Lembra que nós vimos que Deus se agrada do quê? Da sinceridade. Ele conhece os corações. Quando eu confesso algo, Ele sabe se eu estou sendo sincero ou se eu estou sendo falso. Se for falso, esquece, Ele não vai perdoar. E pratica a justiça, e fala verazmente segundo o seu coração. Porque tem gente que fala uma coisa com a boca, mas no coração é outra coisa, não é verdade o que ele está falando. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita afronta contra o seu próximo. Aquele cujos olhos, o réprobro, é desprezado. O que é o réprobro? O reprovado. Quanta gente aprova quem é reprovado, pessoal? Desculpa, às vezes eu sei que isso está enjoado. Puxa vida, eu não aguento mais ouvir falar disso, pastor. Dá nojo, eu sei. Mas faz parte da nossa vida. Não dá para correr. Política. Faz parte. Não tem para onde correr. Mas quantos cristãos vivem aprovando o reprovado? Aquele que já declarou que não gosta da igreja. Aquele que já declarou que é inimigo dos cristãos, inimigo da família, inimigo da vida, porque apoia aborto. Apoia tudo que a palavra de Deus condena. Mas está lá o crente lutando com unhas e dentes, apoiando. Não, porque ele é o melhor, porque ele fez. E... Cuidado, meu amigo. Para de aprovar aquilo que é reprovado, aquilo que é corrupto, aquilo que Deus já falou. Pastor, se eu quiser aprovar, tudo bem, mas depois não vai falar com Deus, se você for cobrado por isso, que você não sabia, que foi inadvertência, porque advertido você foi.
E essa conversa aí, que é do diabo, que não se mistura política com igreja, é a maior mentira já inventada. Mostra para mim aqui na Bíblia que não pode falar de política na igreja, que eu paro agora, hoje mesmo, de falar. Pelo contrário, a palavra manda apoiar quem é dos irmãos. É tanto que vai falar mais aqui, ó. Mas honra os que temem ao Senhor, é o que nós temos que aprender. Ah, pastor, mas quem teme o Senhor que está lá é difícil. Eu sei que é difícil encontrar um. Mas você tem que ir para um que pelo menos teme mais do que os outros que não temem nada. Peraí, eu não concordo com muita coisa que esse cidadão faz, mas ele teme mais do que os outros, então vou orar por ele. Vou dar o meu apoio e ora pelos outros também. Aquele que mesmo que jure com dano seu não muda. Jurou, fez o compromisso, a aliança, não volte atrás. Ah, mas eu errei. Não importa. Empenhou o seu juramento. O juramento é como uma aliança. Por isso que a palavra diz, não jure nem pelo céu nem pela terra. Eu juro de pré-acusados, né? Para com esse negócio de ficar jurando. Que se você jurou, você vai ter que cumprir o seu juramento. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, é os agiotas, né? Nem recebe subornos contra o inocente. O cidadão vai colocar a empresa na justiça, fala assim, ó, se você inventar, mentir, for minha testemunha lá, eu te dou tanto. E a pessoa aceita. Não vai. Deus está vendo. Quem faz isto nunca será abalado. Quer dizer, quem faz as coisas certas. Pode surgir a crise que for, o problema que for, meu amigo, você nunca será abalado. O inimigo nunca vai conseguir envergonhar e destruir você. E para terminar, Neemias capítulo 1. É aqui pertinho aqui. Você está em Salmos, volta Jó, volta Neemias. Quer dizer, Jó, Esther, né? Eu confundo sempre aqui. E depois é o Neemias. Na minha cabeça é que o Neemias está colado em Salmos, mas não é Esther que está colado em Salmos. O povo havia pecado contra Deus, havia transgredido, e ainda foram soberbos, que não quiseram confessar o pecado deles. E aí aconteceu o que nós vimos lá, o salmista Davi disse, enquanto encobriu o meu pecado, meus ossos se secaram. Quer dizer, cada dia eles estavam piorando a situação para eles. Até que surgiu um copeiro, que se tornaria um grande líder de Israel, que foi o Neemias, e entendeu que estava tudo errado, entendeu onde estava o problema, foi na raiz do problema e resolveu. Esses dias eu até falei com uma pessoa, falei assim, olha, se não resolver essa situação, só vão ficar quebrando galho. Aí você tem que ver o que você quer, se você só quer quebrar galho, ou se você quer resolver o problema. A gente vai ficar só arrancando folha, eu falei para ela. Arranca uma folhinha aqui, quebra um galinho aqui, outra ali. Tem que ir na raiz, meu amigo, do problema. Deus é aqui, ó. É aqui que está o mal. Me ajuda a arrancar. Me ajuda a deixar. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas quem confessa e deixa alcançará a misericórdia do Senhor. Tem que ir na raiz da coisa e arrancar. Que aí você vai alcançar misericórdia, prosperidade, graça, luz e tudo mais que você precisar, como eles alcançaram. Porque teve alguém sábio, como Neemias, que foi na raiz do problema. Que não foi soberbo. Que a pessoa está se dando mal, está piorando mais e mais, e ao invés de abrir o coração para Deus e pedir ajuda, ela fica com essa bobeira. Não, eu vou continuar no erro, vou continuar no pecado, se Deus quiser me abençoar, abençoa, se não quiser também não abençoa. Não é assim que funciona a coisa não, Deus que existe o soberbo, mas dá graça ao humilde. Deus, eu estou gostando do pecado, Deus, eu estou gostando da coisa errada. Deus, me faz ter nojo, eu estou doido, Pai. Eu estou cego. Tem que ser sincero. Não adianta ficar fazendo média, porque Deus sabe tudo. Neemias capítulo 1 diz assim, então, do versículo 1 em diante. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro,
e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas no fogo. Se Neemias fosse soberbo, a oração dele seria assim: Deus, como o Senhor permite isso acontecer com teus filhos, com os teus servos? Isso é inaceitável, é injusto, Senhor. O Senhor permitiu isso acontecer com teu povo, que o Senhor prometeu que isso não aconteceria nunca. Mas nada disso ele fez. Essa é a oração do soberbo, daquele que não reconhece seus próprios erros, coloca Deus na parede e tudo, né? E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, querendo entender: Deus, como é que pode o povo ter chegado nessa situação, Deus? O teu povo, Deus, a cidade do Senhor, como é que pode estar nessa situação? Aí Deus fez ele lembrar: já sei por quê. É tanto que ele vai falar aqui, nós vamos ver. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto. Ele lembrou da aliança que Deus havia feito, que se o povo honrasse a Deus, Deus honraria eles. Mas se o povo deixasse a Deus, Deus ia deixar eles também. Deus só fez uma aliança com o povo, e o povo não honrou essa aliança. E a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Senhor, eu sei por que o povo não guardou os teus mandamentos. O povo deixou de amar o Senhor para amar os deuses deste mundo. E é o que nós estamos vendo acontecer hoje. O povo deixou de temer o Senhor, de temer a tua palavra. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teu servo. Senhor, eles pecaram, se afastaram de ti, mas o Senhor não se esqueceu deles não, eles continuam sendo teus servos. Só está esperando apenas um arrependimento deles, uma confissão, para mudar completamente a vida deles, libertá-los do cativeiro do inimigo e restaurar, e trazer de volta para o centro da tua vontade. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Deus, eu também sou pecador, Deus. Que é fácil você confessar pecado dos outros, né? É fácil apontar o dedo para os outros. O negócio é para você. Deus, eu também não sou santinho não, Deus. O Senhor me escolheu, moveu o meu coração aqui para poder mudar essa situação, levar o povo ao arrependimento. Deus, mas eu também sou falho, eu preciso da tua misericórdia também. Eu não sou aqui o tal não, o melhor de todos não. Se não fosse a tua misericórdia, estaria perdido. E continua abrindo o coração. De todo nos corrompemos contra ti. Senhor, estamos corrompidos. Tem que falar com Deus. Deus, minha mente está corrompida, Deus, eu penso coisa errada. Meus olhos estão corrompidos, eu gosto de olhar para coisa errada. Quando passa uma cena no filme lá picante, a mulher e o homem nu ficam lá, não tira os olhos não. Não, Deus, misericórdia, quero nem saber de ver isso daí. Negócio que provoca desejo de sensualidade, desejo errado em mim. Eu vou ficar assistindo essa porcaria nada. Mas tornou normal para muita gente. Não vejo erro nenhum, pastor, nisso daí. Como não vê? Vai ficar vendo a nudez de quem não deve ver? Quem já viu uma coisa dessa? A nudez é marido e mulher. Ficar vendo a nudez dos outros, isso não existe. O Cã, se eu não me engano, foi o Cã que foi amaldiçoado, que viu a nudez do pai, e ainda foi querer mostrar para os irmãos. Quer dizer, estava corrompido e queria corromper os irmãos ainda. Você é maluco, rapaz? Os irmãos foram de costas, encobriram o pai. Depois que o pai voltou de si, amaldiçoou ele. Está amaldiçoado. Cuidado, meu amigo, você não está levando maldição para sua casa, achando que não tem problema. Hollywood está corrompendo o mundo inteiro. E muitos outros aí, que estão seguindo os embalos, essas novelas sujas aí, cheio de imoralidade, de libertinagem, de coisa que é lixo moral, coisa nojenta, ensinando nojeira para as crianças, nojeira para tudo quanto é gente aí. E o
povo de Deus aceitando normalmente. Tem que entender, eu me corrompi, Deus, deixei a corrupção entrar. De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra o que Deus falou para Josué? Ô Josué, se esforça para fazer tudo conforme meu servo Moisés te mandou. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Medita nesse livro de dia e de noite. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita de dia e de noite. E tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Tudo. Porque fará o seu caminho prosperar e conduzirá você prudentemente. Por que eles estavam em grande miséria? Porque deixaram a palavra. Se desviaram. E hoje muita gente está assim. Se engana com a prosperidade financeira, mas a família está uma miséria. A vida espiritual está uma miséria. A mente, uma miséria de mente. Mente doente. O que tem de gente doente mental hoje não é brincadeira, mas muita gente sofrendo. É ansiedade, é depressão, é pânico, é isso, é aquilo. Não, Jesus, misericórdia. Onde está errada a coisa, tem que ir na raiz. Todos erramos, pecamos, deixamos de guardar a tua palavra. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos e os fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Quer dizer, se houver confissão verdadeira, arrependimento, conversão, Deus muda completamente, restaura a vida da pessoa e faz melhor do que era. Ah, pastor, acabou, não tem mais jeito. Não, não fala isso não. Deus pode mudar tudo, restaurar e fazer ser melhor do que era. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos que desejam temer do teu nome. Senhor, não temos temido, mas queremos temer. Nos ensina a temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei, era copeiro, e se tornou um grande líder. Eu não sei quem você é, ou quem você era, mas eu sei que Deus quer fazer algo muito grande na sua vida. Mas tem que abrir o coração, tem que ser sincero. Não pode esconder nada de Deus, não pode brincar com Deus. Ele mesmo disse: de mim ninguém brinca, ninguém zomba de mim. Não deve zombar de ninguém, muito menos de Deus. Coitado dos que zombam de Deus e do povo dele. Que acordem o quanto é tempo, porque depois pode ser tarde demais, não dá mais tempo de acordar. Aqueles que vão falando mal porque você vem à igreja, porque você dá dízimo, porque você ajuda a igreja com as suas ofertas. Jesus, tem misericórdia. Eles estão cegos. E assim como um dia eu fui cego, o Senhor abriu os meus olhos, o Senhor vai abrir os deles também. Amém? Vamos orar, coloque-se de pé e aproveite esse momento para fazer a confissão, porque aí depois nós vamos participar da Santa Ceia, e aí você participa com o coração limpo, tranquilamente. Se você ainda não aceitou Jesus, esse é o seu momento. Ah, pastor, amanhã. Cuidado com o negócio de amanhã. Você sabe se vai ter amanhã para você? Eu não sei se vai ter amanhã para mim. Querer eu quero, todo mundo quer. Ah, pastor, quero que tenha amanhã, depois de amanhã, que tenha 10, 20, 30. Quero chegar até os 100. Mas você sabe se você vai chegar? Eu não sei que dia Jesus vai voltar. Eu não sei que dia Jesus vai me levar para Ele. Ele falou que vai me levar, vai voltar e vai me levar para Ele. Eu não sei, eu quero ir para Ele, eu quero que Ele venha para mim. Eu quero, quando chegar o meu tempo, seja o Senhor que venha me buscar, não o demônio, não o diabo. Porque essa é a vontade dele. Ele falou para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e eu virei e vos levarei para mim mesmo. Jesus, eu não quero que o diabo leve a minha alma, não. Eu não quero perder minha alma para o diabo e nem perder ninguém da minha família. Você não pode perder, meu amigo. A coisa é muito séria.
E nós temos que acordar enquanto é tempo, porque é uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. O inferno luta todo dia para tirar você da presença de Deus. O diabo faz um esforço tremendo, você não imagina, para te corromper, para te enganar, para levar você para a perdição eterna. E por outro lado, Deus também faz um esforço tremendo para manter você na mão dele, para manter você na luz, na palavra, para que você não se perca e você, além disso, seja uma testemunha dele aqui na terra. Quem se afastou, Jesus, eu estou voltando hoje. Eu estava perdido, mas o Senhor me achou. Eu estava morto, mas, Senhor, essa palavra me acordou. E agora eu quero vida, quero viver na tua presença. Deus, eu estava desanimado, estava pensando até mesmo em largar tudo, parar. Deus, mas o Senhor me alertou hoje. Isso daí era o inimigo tentando me passar rasteira, me enganar. Estou hoje aqui firme e vou continuar. E quem se afastou, Senhor, hoje é o meu dia de voltar. E quem não é batizado ainda, tome a decisão. Quem crê e for batizado será salvo. Agora, se você não tem essa decisão, aí você não pode. Não é que você é excluído ou rejeitado, é porque a Santa Ceia é um momento sério, que não é apenas comer um pão e beber um suco de uva, não. É o corpo e o sangue de Cristo. E o Senhor diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então temos que examinar. Não só a pessoa que ainda não aceitou Jesus, que ainda não se batizou nas águas, mas também a pessoa que já aceitou e já se batizou e que não tem temido o Senhor, não tem andado na palavra como deveria. Então abra o coração. Pai, obrigado por essa palavra. Ô Espírito Santo, é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo. Que coisa bonita que o Neemias fez. Ele não chegou, Pai, com soberba para falar contigo.